Respeito. Hoje de manhã em Uberlândia, a população fez um manifesto na Câmara de Vereadores, a Casa do Povo. Você sabia que a Câmara de Vereadores é a Casa do Povo? O motivo, aquilo que falávamos aqui ontem, do apagar das luzes, aquele negócio que a esmola, quando é muito, o santo desconfia. Eles votaram o reajuste, não é aumento não, recomposição salarial. Ô Luiz, tem recomposição de contrato, não, Luiz? Não. É o piso do salário, quanto ganha um vereador na cidade de Uberlândia para fazer o quê? Puxar saco de prefeito, tirar retrato atrás do povo assim para pagar de pirata e mudar nome de rua, nem para pedir para tapar buraco eles prestam. Eles, no geral, 27 na tela. Vereador, o senhor votou a favor do reajuste salarial dos vereadores? Não, nós votamos a recondução. Votou a favor? Nós votamos de acordo com o regimento da casa. Certo, mas pode ser até legal, mas não é moral, né? Isso é uma avaliação, Você não acha? Vereador, o senhor foi a favor ou contra o reajuste dos vereadores em geral? Essa recomposição foi amplamente discutida. Fazia 5 anos que não tinha nenhum tipo de recomposição. O senhor acha que foi um momento para se votar a favor dessa recomposição, popularmente reconhecido como um reajuste? Popularmente ficou horrível, né? A população, ela tem um salário pequeno, o Brasil é um país, infelizmente, de uma diferença social muito grande. E aí a situação com a população não fica bom. Por outro lado, é a busca pela valorização de quem trabalha. Presidente, bom dia. Tudo bem? Falar com o senhor rapidinho? Sim. Só aguardar o presidente então da casa. Tá ok. Bom dia, vereador. Pode falar com a gente rapidinho? O senhor foi a favor dessa votação do reajuste salarial? Sim, nós votamos favoramente na recomposição salarial. É um reajuste? Não, é recomposição. Reajuste é que você tem que estar escrito na lei. Vai ter um aumento? Hein? Vai ter um aumento? Um reajuste que foi votado. É um reajuste. Não é mais recomposição. Reajuste. Eu falei que é reajuste, você falou que era uma recomposição. Recomposição salarial de acordo com a inflação. Tem que pegar o decreto e... Em geral, vai aumentar o salário do vereador, dos vereadores de Uberlândia. O senhor acha justo, nesse momento, que o país vive uma série de problemas econômicos, né? Esse dinheiro não poderia ter sido investido em educação? É um momento difícil, mas nós estamos analisando, estamos conversando com os vereadores, né? A resolução ainda não foi promulgada, entendeu? Então nós estamos conversando com todos os vereadores. Afinal de contas, o senhor foi a favor ou contra esse reajuste dos vereadores, esse aumento do salário? Ricardo, bom dia. Fui a favor, como todos os vereadores em uma reunião anterior foram. De última hora, alguns mudaram e tiveram seus motivos. Bom, nós fomos solicitar os vereadores, o Juliano Modesto solicitou ao segurança que a gente saísse daqui do local onde está acontecendo a sessão e ficasse aqui de lado, né? Porque eles estão muito incomodados com a nossa presença aqui no plenário em geral. Como a população também está incomodando, e bastante incomodada. Filma ele, gente, por favor! Porque eu sou proibida de vir reivindicar o meu direito! Sou proibida de reivindicar o meu direito! Aqui estão as pessoas que vieram manifestar contra essa vergonha, esse aumento salarial dos vereadores de R$3.000. Eles não andam nas ruas da cidade para saber as pessoas passando fome de verdade, as mães aí já vendendo as crianças para pedófilos, sim, para poder ter condição de pagar água e luz em casa por R$980, que a base desses vereadores aqui apoia no Congresso para prejudicar as famílias das pessoas da cidade. A gente, inclusive os servidores, nós não estamos tendo condição de trabalhar por falta de funcionários e de material de trabalho e fica nessa situação. Nós viemos aqui para protestar e você vê um vereador mandar a gente voltar para casa e manda prender a gente para a gente não falar o que a gente precisa falar. Financeira no município, mas estamos vendo aqui uma aberração. Isso é uma aberração que está acontecendo em nossa cidade hoje. Não podemos aceitar. Esse é um desmando que precisa dar um basta, dar um fim nessa situação. Por outro Atentamente eu acompanhei o trabalho aí do companheiro Ricardo, que esteve agora pela manhã na Casa do Povo, a Câmara de Vereadores. Vocês viram aí o desgaste de alguns fugindo
porque não era notícia boa, não era para bajular, não era para puxar saco. Eu vi muito bem ali o presidente se esquivando de falar com a nossa reportagem, o Silésio, que gosta de aparecer, não quis aparecer, o Juliano Modesto, o ordenador, chamou segurança para a equipe da Band, e outros. Com todos os defeitos e o autoritarismo dele, Antônio Carrijo, não, eu votei, votamos sim, o Ricardo Santos, votamos, e a gente percebe, Adriano Zago, Ismar Prado, Paulo César, o PC, Rod Borges, esses votaram contra, mas assinaram concordando com os R$3.000. A doutora Jussara e a Michele Bretas não estavam presentes, mas vão receber, porque passou. Isso é uma vergonha. Hoje o Brasil todo conhece o problema. Desde ontem a gente falava na região, hoje o Brasil todo conhece o problema da vergonha da Câmara Municipal do município de Uberlândia, no estado de Minas Gerais. 27 privilegiados servidores públicos, que um salário de 15 mil não dá para eles, eles precisam de mais 3. E o ano que vem tem mais 3. Dá vontade de ficar aqui até meia-noite para falar o que eu penso. Com responsabilidade. Isso é Mas eu uma pedi ajuda aqui, a produção conseguiu trazer esse rapaz para colaborar conosco, o economista Benito Salomão, e ele está aqui, ele é especialista em gestão pública e vai destrinchar para a gente essa palhaçada da Câmara de Vereadores da cidade de Uberlândia. Doutor, era um momento para esse reajuste, na sua opinião? Reajuste mesmo, chama o trem? Alguns chamam de reposição. Reposição, né? É bonito, né? É um nome alternativo. Aí para se falar de reajuste. Agora mesmo eu falei com o senhor, eu esqueci como é que chama. Reposição. Não, reajuste, não, realmento. Sem dúvida nenhuma, né? É uma agressão muito grande o que a Câmara dos Vereadores patrocinou na sessão de ontem, né? Em primeiro lugar, boa tarde, Amarildo, boa tarde ao telespectador, e isso é inadmissível, né? Uma cidade que tem passivos trabalhistas de 2016, veja bem, estamos em 2018, né, com contas a saldar, inclusive contas trabalhistas com servidores públicos que ganham bem menos do que isso de 2016. Os vereadores unilateralmente adotaram uma medida dessa, né? Nós somos contra isso. Eu acho que, sob qualquer aspecto técnico que você pegar, não se justifica um reajuste, uma reposição salarial dessa magnitude na atual conjuntura. Primeiro porque a realidade de salário de um vereador, ela é muito superior à média salarial do município de Uberlândia. E então, até de outros estados, né? Até da Câmara de Belo Horizonte, o nosso vereador ganha mais do que o vereador em Belo Horizonte? Sem dúvida, não justifica, né? Um legislador em Belo Horizonte com uma cidade muito maior, muito mais complexa, ganha menos do que um vereador em Uberlândia, mas não só a comparação com outros vereadores de outras cidades, não. Com relação à massa do trabalho em Uberlândia, aos outros empregos, no serviço público, na carteira assinada, isso é um absurdo muito grande, porque a média salarial de Uberlândia ainda é baixa. É um salário. A nossa massa salarial per capita, eu fiz essa conta certinho, ela está dando alguma coisa próximo de 0,9 do salário mínimo. Não chega a 1. Né? Isso significa que um vereador que ganha R$18.000, ele chega a ganhar 21 vezes mais do que a média, do que a massa salarial per capita no município de Uberlândia. Eu vi o artigo do senhor atentamente. Qual que é o site lá para o pessoal ver na íntegra o artigo Você pode ler o texto de ontem no www.benitosalomão.com.br. Lá o senhor, inclusive, comenta o orçamento da nossa Câmara de Vereadores, que é maior do que muitas cidades, para não ir longe aqui da nossa regional ANVAP. Sim. Foi um critério que nós escolhemos para comparar. Se nós tivéssemos aberto o leque de cidades, certamente daria... mais de 50%? Mais de 50%, seguramente. Uberlândia, a Câmara Municipal de Vereadores empenhou em 2016 em despesas, alguma coisa próximo de 42 milhões de reais. Com esse orçamento, com 42 milhões de orçamento, ela tem um orçamento maior do que 54% das prefeituras da ANVAP, né?
que tem orçamento em geral para atender demandas de saúde, de educação, de assistência social, de infraestrutura, de saneamento, de lazer, de cultura, inferior, com dinheiro menor do que custa a nossa Câmara de Vereadores, que tem meramente a função de legislar. Eu não quero acreditar que um vereador ele legisla melhor se o legislativo custar mais caro. Né? Em 2012, a nossa Câmara de Vereadores custava 24 milhões, hoje custa 42. E se nada for feito, isso vai continuar crescendo ao longo do tempo. Onde isso vai parar? Doutor, é bom a gente deixar bem claro para o telespectador que é uma questão até legal, porque a Câmara de Vereador da sua cidade, ela tem um X do orçamento do município, mas no momento é imoral, é isso que a gente quer deixar bem claro, né, doutor? Sem dúvida nenhuma, né? A nossa Constituição, ela criou uma cláusula, eu não vou me lembrar o artigo, porque foge da área da economia, mas existe essa cláusula na Constituição que permite uma determinada quantidade da receita corrente líquida das prefeituras serem direcionadas ao Poder Legislativo. Qual que é o problema? A proporção de recursos do orçamento destinado às câmaras municipais, ela vai aumentando conforme menor for o município. Né? Então isso acontece muito em cidade pequena, onde você tem um limite muito maior para expandir gasto com legislativos em relação às grandes. Né? O Berlândia está numa condição intermediária, aqui o nosso limite é de 4,5% da receita corrente líquida, o que é muito dinheiro. Né? Antes de ontem, o presidente esteve no gabinete do prefeito para fazer visibilidade, chamou a imprensa para devolver 2 milhões, até falou que poderia mais, mas ontem, tomou aí 3 de volta. Pra vocês terem uma ideia, o doutor conversava conosco aqui, o orçamento da Câmara de Uberlândia é mais do que o orçamento da Secretaria Municipal de Ação Social do município de Uberlândia, que atende punhado de gente aí e deixa um dobro ainda para ser atendido, porque não tem recurso. É isso, doutor? E nós poderíamos usar outras pastas, né? Meio ambiente. Mas no social mesmo. Né? Mas no social isso fica muito latente. É onde não tem pão em casa para o cidadão dar para o filho, para comer, e os nossos nobres servidores públicos querem mais 3 mil reais. Isso é muito bom. Realmente. Sem pagar gasolina, sem pagar o assessor, né? 15 assessores, né? É uma quantidade já exagerada, né? Para dizer o mínimo, 15 assessores, um vereador que, em grande medida, produz tão pouco, né? Você tem dificuldade, às vezes, de votar uma LOA, que é uma coisa trivial da atividade parlamentar. Não, mas tem título de cidadão que eles dão, moção de aplauso, mudar o nome da rua, isso custa caro, doutor. O que é isso? É um privilégio, eu acho que o Brasil de hoje, ele tende a tentar moralizar essa questão dos privilégios e nós não podemos coexistir com esse tipo de coisa. Então aqui fica também um apelo para a sociedade civil organizada. Mobilizar. Se mobilizar. Então as entidades empresariais que até agora não se manifestaram devem se manifestar. Né? Contrário isso, o nosso executivo deve se manifestar também, pedindo para que os vereadores da base revejam a sua posição, enfim, as entidades de representação de trabalhadores, porque a vida está sacrificante para todo mundo, né? E os super salários, eles podem até ser legais, do ponto de vista jurídico, talvez isso seja legal a quem conteste, né? Já temos informação aí que vai haver contestação disso na justiça, mas ainda que seja legal, os super salários hoje no serviço público são algo muito constrangedor. Né? Isso constrange o trabalhador que está em casa, às vezes, sem conseguir um emprego, né? Que nós temos um Brasil ainda com 13 milhões e meio de desempregados, ou trabalhando ali na informalidade, que cresceu enormemente. Uberlândia tem 200 mil trabalhadores informais, isso é importante de ser dito. A nossa massa salarial é extremamente baixa, os empregos que estão sendo gerados, em geral empregos de baixa produtividade, portanto de baixos salários. Então nós temos que realmente combater esse tipo de privilégio, para não permitir que, à custa de muitos, poucos saiam beneficiados. Ok, doutor, obrigado pela ajuda, colaboração aqui.